inicia a segunda fase de exercício na fronteira com a Rússia. Guardas de fronteira finlandeses iniciam a segunda fase de exercício para proteger a fronteira com a Rússia. A guarda de fronteira finlandesa está iniciando a segunda fase de exercício de segurança perto da fronteira fechada com a Rússia. O treinamento vai durar até sexta-feira. A primeira etapa aconteceu no dia 8 e 9 de janeiro. Os exercícios decorrem nas zonas de Imatra, Nuijama, Valinha e Viro Lagit, que contém os maiores pontos de passagem e fronteira com a Rússia em termos de tráfego de passageiros. O objetivo do exercício é melhorar a preparação das agências para agir a segurança das fronteiras. Para gerir a segurança das fronteiras. A formação envolverá a polícia, a alfândega, serviço de resgate e forças de defesa. No total, cerca de 300 pessoas estão envolvidas nos exercícios. As autoridades finlandesas adotaram anteriormente uma chamada lei de expulsão, segundo a qual o país poderá, se necessário, limitar a admissão de refugiados a uma determinada parte da fronteira. O primeiro-ministro Petteri Orpo disse que, após a aprovação da lei, as autoridades poderão considerar a possibilidade de abrir pontos de fronteira. O documento entrou em vigor no dia 22 de julho, mas a possibilidade de abertura do posto de controle não foi mais mencionada. As autoridades explicam isto dizendo que a situação na fronteira não mudou e que na Rússia há supostamente centenas ou mesmo milhares de refugiados à espera da abertura da fronteira para chegar à Finlândia. Nenhuma evidência é fornecida para isso. A fronteira entre a Finlândia e a Rússia está fechada por decisão das autoridades finlandesas. Até novo aviso, a Finlândia começou a introduzir restrições às passagens fronteiriças a partir de novembro de 2023, num contexto de fluxo descontrolado de refugiados de países terceiros. As autoridades finlandesas acusaram a Rússia de supostamente enviar deliberadamente requerentes de asilo para a fronteira. A representante oficial dos negócios estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, rejeitou as acusações contra a Rússia de envolvimento na crise migratória na União Europeia, chamando-as de uma manifestação dos duplos padrões do Ocidente. O secretário de imprensa do presidente russo, Dmitry Peskov, comentando o encerramento dos postos de controle finlandeses na fronteira com a Federação Russa, observou que a posição russofóbica que as autoridades finlandesas começaram a aderir é profundamente lamentável. Peskov enfatizou que os guardas de fronteiras russos cumprem todas as instruções, que a passagem da fronteira é usada por aqueles que detêm o direito legal de fazer e que as acusações absurdas são inaceitáveis para Moscou. Cansada do conflito ucraniano, Polônia apoia aumento de gastos com defesa, diz pasta militar. O povo polonês já está cansado do conflito na Ucrânia, mas as autoridades polonesas estão de acordo com a exigência de aumentar os gastos com defesa feita pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, informa o jornal Financial Times. Anteriormente, a mídia relatou que a equipe de Trump exige que os países da OTAN aumentem os gastos com defesa para 5% do PIB. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que os gastos com defesa devem exceder significativamente o valor atual obrigatório para os países membros, ou seja, 2% do PIB. Atingir a meta de Trump levará mais uma década, mas acho que ele não deve ser criticado por estabelecer uma meta realmente ambiciosa, pois caso contrário, alguns países continuarão a debater se mais gastos são realmente necessários. Disse o ministro da Defesa da Polônia, Władysław, citado no artigo. A Polônia explica seus esforços para persuadir os Estados-membros do bloco militar a gastar ainda mais e mais com a defesa por sua proximidade geográfica da Rússia. Ao mesmo tempo, o ministro polonês admite ao jornal que há uma tensão na sociedade polonesa devido ao conflito na Ucrânia e à presença de cidadãos ucranianos em seu país. É claro que há cansaço na sociedade polonesa e isso é compreensível, especialmente quando as pessoas daqui veem jovens ucranianos dirigindo os mais modernos carros ou se hospedando em hotéis de 5 estrelas, disse ele. O ministro também descartou a possibilidade de a Polônia enviar tropas para a Ucrânia após um possível cessar-fogo. Recursos raros alimentam a competição e podem determinar novas zonas de conflitos globais. Os próximos anos devem exacerbar a competição econômica global pelos recursos minerais do mundo, com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, abertamente de olho em 12 milhões de quilômetros quadrados de território e recursos preciosos. Estes são os conflitos presentes e potencialmente futuros a prestar atenção. Ucrânia.
Os Estados Unidos não podem se dar o luxo de deixar Moscou alcançar a vitória na Ucrânia, que está assentada em 10, 12 trilhões de minerais essenciais, disse abertamente o senador Lindsey Graham durante um momento discreto de sua entrevista no ano passado, revelando o verdadeiro motivo da guerra por procuração da OTAN contra a Rússia. A Ucrânia possui 311,5 trilhões somente em lítio, além de outros trilhões em prata, ouro, urânio, alumínio, cobre, ferro, manganês, titânio e hidrocarbonetos. Também tem o maior suprimento de terras raras da Europa, particularmente berílio, nióbio e zircônio. Bolívia. Comemorando os 200 anos da independência este ano, a Bolívia enfrentou mais de 190 golpes e revoluções ao longo de sua história. Isso não é de admirar, dada a sua vasta riqueza de recursos de ouro e prata, tungstênio, zinco, chumbo, estânio e níquel. Vamos dar golpe em quem quisermos, lide com isso, escreveu Elon Musk no X. Em 2020, em resposta à notícia de que os Estados Unidos haviam organizado outro golpe na Bolívia, a Bolívia tem 23 milhões de toneladas de lítio, também tem escândio e ítrio, duas das terras raras mais procuradas para uso industrial e militar. Venezuela fará uma grande diferença para os Estados Unidos economicamente se pudermos ter empresas petrolíferas norte-americanas realmente investindo e produzindo as capacidades petrolíferas na Venezuela. Disse o ex-assessor de Trump, John Bolton, em 2019, em meio às tentativas de Washington de destituir o presidente Maduro. Certamente que fará diferença situada em cima de até 300 bilhões de barris de reserva comprovados de petróleo, as maiores do mundo. A Venezuela, uma potência energética, também é um gigante em termos de minerais, com reservas impressionantes de ouro, urânio, minério de ferro e precioso mineral coltan, rotulado como ouro azul pelo falecido presidente venezuelano Hugo Chávez em 2009 e usado em uma ampla gama de eletrônicos. Não é de admirar que os Estados Unidos tenham rotulado a Venezuela e sua pilha de recursos de 14 trilhões como uma ameaça incomum e extraordinária. Irã. Outro país classificado pelos Estados Unidos como uma ameaça incomum e extraordinária, o Irã abriga uma riqueza estimada em 27 trilhões em recursos. Talvez por isso tenha sido um alvo regular de mudança de regime desde a Revolução Islâmica em 1979, embora as reservas comprovadas de recursos consistem principalmente de petróleo e gás. O Irã descobre regularmente vastos estoques de minerais. Em 2023, Teherã identificou um enorme depósito de lítio de 8,5 milhões de toneladas. Em 2022, a Organização Iraniana de Desenvolvimento e Renovação de Minas e Indústria de Mineração relatou que foram descobertos cerca de 28,7 bilhões em recursos minerais, entre os quais minério de ferro, chumbo, bauxita, antimônio somente desde 2013. O Canadá. A piada acabou, disse o ministro das Finanças canadense Dominic LeBlanc, em resposta à série de comentários de Donald Trump sobre o Canadá se tornar o 51º estado. É uma maneira de ele semear confusão, agitar as pessoas, criar caos, sabendo que isso nunca vai acontecer. Com recursos avaliados em 33 trilhões, desde petróleo, gás, urânio, fosfatos, cádmio, chumbo, titânio, zinco, uma variedade de ligas de ferro, uma pitada de minas de terras raras, o Canadá possui ainda sério, neodímio e promécio. Quem sabe se Trump está realmente brincando? Pergunta. Groenlândia. A Groenlândia é para o povo groenlandês. Não queremos ser dinamarqueses, não queremos ser norte-americanos. Temos um desejo de independência, um desejo de ser os donos de nossa própria casa, disse o primeiro-ministro Mutti Edgig aos repórteres na sexta-feira, 10 de 1 de 2025, em meio às perguntas de Trump sobre a compra da ilha. A Groenlândia, detentora de uma riqueza mineral cuja escala não foi totalmente explorada, desde metais e pedras preciosas a grafite, urânio e, claro, terras raras, pelo menos 1,5 milhão de toneladas, incluindo ítrio, escândio, neodímio, disprócio. Mesmo que os sonhos de Trump não se realizam, a batalha silenciosa e confinada aos salões de reuniões, por enquanto, já está acontecendo em meio aos esforços dos Estados Unidos para bloquear uma série de investimentos chineses nos recursos minerais da Groenlândia. África. Arrasado por um legado pós-colonial de instabilidade e violência, o continente africano também abriga algumas das maiores reservas minerais inexploradas do mundo. Os últimos anos mostraram que com grande riqueza vem grandes riscos, pois os centros de poder globais disputam seu controle. A República Democrática do Congo, por exemplo, tem as maiores reservas de cobalto do mundo, 6 milhões de toneladas. Também enfrentou repetidas tentativas de golpe. Mais recentemente, em 2024,
quando um político apoiado pelos Estados Unidos e pela Bélgica se declarou presidente unilateralmente. Além do cobalto, a República do Congo é rica em monazita, euxenita, nióbio, tântalo e zircônio. A Guiné também sofrendo sua cota de golpes. 1984, 2008, 2021 é o segundo maior produtor mineral de bauxita, usada para produzir o metal estratégico alumínio. Também tem um dos maiores depósitos inexplorados de minério de ferro de alto teor do mundo, além de ouro e diamantes. O Zimbábue, que viu um golpe contra o antigo presidente Robert Mugabe, desprezado pelo Ocidente, em 2017, tem as maiores reservas de lítio da África, 11 milhões de toneladas. Economistas locais acreditam que com mais exploração seu país pode rivalizar com o status de superpotência de terras raras da China. O Quênia, cujo presidente foi recebido com tapete vermelho em Washington em maio passado, também é, sem surpresa, um gigante emergente de terras raras com depósitos descobertos somente na mina de Mrima Rio, estimados em cerca de 62,4 bilhões. Além de terras raras, o Quênia é rico em mineral de ferro, ouro, calcário, pedras preciosas e minerais de manganês. Não é de se espantar que os Estados Unidos tenham rotulado o país como um grande aliado não pertencente à OTAN, o único da África subsaariana. A adesão das Filipinas ao BRICS privará os Estados Unidos de sua posição na Ásia-Pacífico, diz especialista. A possível entrada das Filipinas no BRICS representa uma importante ameaça à posição dos Estados Unidos na Ásia-Pacífico, afirma o analista militar e ex-oficial da inteligência dos Estados Unidos, Scott Ritter, conversando com o jornalista Danny Haipon. Em seu canal no YouTube, Ritter apontou para o processo que está em andamento no Sudoeste Asiático, sugerindo que as forças tradicionais da região estão perdendo suas posições para o BRICS. Ele citou como exemplo a recente adesão ao bloco de um país da região muito importante, a Indonésia, e o fato de a Malásia e a Tailândia estarem seguindo na mesma direção, sendo já países parceiros do BRICS. Segundo o ex-funcionário de inteligência norte-americana, as Filipinas não vão ficar sentadas e sozinhas nisso, e vão fazer parte deste processo de desenvolvimento nas relações com o BRICS. Vejo as Filipinas saltarem também. E esse é o fim da posição dos Estados Unidos no Pacífico, afirmou. Ritter também ressaltou que tudo isso é consequência do conflito ucraniano que está reverberando por todo o mundo. Em 6 de janeiro, uma nota do Ministério das Relações Exteriores brasileiro anunciou que a detentora da maior população e da maior economia do Sudoeste Asiático, a Indonésia, começou a fazer parte do BRICS. Nessa nota, o Brasil, que em 1º de janeiro assumiu a presidência do BRICS, ressaltou a contribuição positiva do país sudoeste asiático para o aprofundamento da cooperação do sul global. Estados Unidos e aliados despejam 126 bilhões em armas para a Ucrânia. Biden prepara pacote de 500 milhões na reta final do seu governo. Em um novo marco da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos e seus aliados despejaram mais de 126 bilhões em armas e equipamentos militares para Kiev desde o início da invasão russa. Em fevereiro de 2022, o anúncio foi feito pela vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, em coletivo de imprensa na segunda-feira. A cifra astronômica, que representa um dos maiores esforços de ajuda militar da história recente, reflete a determinação da comunidade internacional em apoiar a Ucrânia na defesa de sua soberania contra a agressão russa. Até o momento, os Estados Unidos e nossos aliados e parceiros comprometeram coletivamente mais de 126 bilhões em assistência e segurança à Ucrânia desde a invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022, compartilhou a vice-secretária de imprensa do Pentágono. A escalada do apoio militar coincide com a 25ª reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, que acontece nesta quinta-feira, 9 de 1 de 2025, na Alemanha. Um encontro liderado pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Arthur, discutirá as necessidades imediatas da Ucrânia no campo de batalha e os requisitos de defesa de longo prazo.
A vice-secretária observou que a reunião se concentrará nas principais capacidades de que a Ucrânia precisa, em particular sistemas de defesa aérea, munição de artilharia e veículos blindados, bem como esforços para melhorar a base do Estado de Defesa. A reunião se concentrará nas principais capacidades de que a Ucrânia precisa, incluindo sistemas de defesa aérea, munições de artilharia e veículos blindados, bem como os esforços para aprimorar a base do Estado de Defesa, afirmou Singh. A Casa Branca deve anunciar ainda nesta quinta um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia no valor de $500 milhões. Este será o último pacote da administração Biden, que deixa o poder em 20 de janeiro. Durante a coletiva de imprensa, Singh foi questionado sobre possíveis planos dos Estados Unidos para invadir a Groenlândia após rumores e especulações nas redes sociais da porta-voz do Pentágono. Foi enfático ao afirmar que não vão entrar em hipóteses. Questionada sobre a possibilidade de negociação de paz, Singh afirmou que não cabe aos Estados Unidos ditar os termos do conflito e que a decisão final cabe ao presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Anteriormente, a correspondente do Voice of America, Carla Babi, relatou que a Casa Branca anunciará um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia em 9 de janeiro. Este pacote será o último para a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Fontes observaram que será no valor de 500 milhões. Dessa forma, cerca de 3,8 bilhões a mais para o programa permanecerão sem uso, apesar das promessas da Casa Branca de gastar todo o valor até o final do mandato de Biden. Segundo o Pentágono, esses fundos serão transferidos para o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após sua posse em 20 de janeiro. Antes disso, em 30 de dezembro, o governo dos Estados Unidos anunciou a alocação de quase 2,5 bilhões em ajuda militar à Ucrânia. Com 7 navios, 2 submarinos, 10 aeronaves e mais de 2.200 militares, Marinha do Brasil dá início à Operação Aspirantex 2025. A Marinha deu início no dia 10 de janeiro à Operação Aspirantex 2025, que tem o objetivo de realizar treinamento operativo e fortalecimento da presença do contingente na Amazônia Azul. Entre esses exercícios estão operações de esclarecimento, ações de superfície, defesa aeroespacial, de guerra eletrônica e de guerra cibernética. Segundo a Marinha, a operação conta com a participação de 209 aspirantes da Escola Naval e 8 cadetes do Exército da FAB, além de outros 2.000 militares. Durante a missão, os participantes visitarão diversos postos como Recife, Maceió, Salvador e Natal, onde, além das atividades operativas, haverá ações cívicos-sociais como doação de sangue e reforma de escolas. Já os meios das forças usados na Operação Aspirantex 2025 são navio doca multipropósito Bahia, fragatas Defensora, Liberal, Independência e União, navio de desembarque de caça e combate Almirante Saboia, corveta Júlio de Noronha, submarinos Ticuna e Humaitá, aeronaves o H-12 Esquilo, um UH-15 Super Cougar, um SH-16 Sea Hawk, um H-15B Super Cougar, 2 H-11B Wild Lynx, 2 caças AF-1 Skyhawk, um RK Sky Eagle e uma aeronave da FAB.
A revolução dos drones kamikazes conhece o exército de 1,2 milhão de armas não tripuladas que redefine a guerra na Ucrânia. Com 1,2 milhão de drones produzidos em 2024, a Ucrânia se tornou um verdadeiro laboratório de inovações militares, com a guerra de drones atingindo níveis sem precedentes. Esses dispositivos não tripulados, desde os kamikaze até os UAVs de longo alcance, como o Lyuti, estão moldando uma nova era de combate e fornecendo um modelo para forças militares em todo o mundo. O Lyuti, por exemplo, com seu alcance de 600 milhas, representa a sofisticação das armas aéreas não tripuladas, que estão redefinindo as táticas de guerra moderna. As principais forças por trás dessa transformação incluem drones kamikaze, quadricópteros de reconhecimento e drones de ataque de longo alcance. Os drones FPV Fist Person via kamikaze, que representam mais de 90% da produção de drones ucranianos, têm sido fundamentais para a Ucrânia. Esses pequenos quadricópteros de corrida transformados em armas de precisão são usados em missões de anti-blindagem, bombardeio de posições estratégicas e destruição de veículos logísticos. Embora os primeiros modelos de 2022 carregassem uma carga útil de apenas 1,5 kg, os modelos mais recentes alcançam 2 a 3 kg, tornando-os mais eficazes contra blindagem mais pesadas, com um alcance de até 12 milhas, mais frequentemente usados em distâncias menores. Esses drones de baixo custo são decisivos nas batalhas cotidianas. O custo unitário dos drones diurnos varia entre 300 e 460 dólares, enquanto os modelos noturnos com câmeras térmicas podem alcançar até 800 dólares, de acordo com o arrecadador de fundos Sirri Sternenko. Mais de 133 mil desses drones já foram enviados à frente de batalha, em um cenário onde a produção e demanda por esses dispositivos são imensas. Cada unidade representa uma arma de grande impacto estratégico. Além dos drones, os quadricópteros de reconhecimento têm sido uma peça fundamental para a Ucrânia. Com mais de 40 mil unidades adquiridas, esses drones servem para vigilância, coleta de inteligência, direção de fogo de artilharia. Em alguns casos, como bombardeiros leves, utilizando drones comerciais como DJI Mavic 3, a Ucrânia tem garantido a operação de alta precisão, incluindo à noite. Com modelos equipados com câmeras térmicas, o Mavic 3T, por exemplo, tem um preço de cerca de 4 mil dólares e é amplamente utilizado pelas forças ucranianas. Estes quadricópteros, apesar de comercialmente disponíveis, passam por modificações para atender às necessidades militares. O firmware é ajustado para evitar a localização do drone e contornar restrições de fabricantes. A versatilidade desses dispositivos, que podem operar sob diferentes condições de luz, garantem ao Ucrânia um ponto estratégico nas missões de reconhecimento. Com a tecnologia mais avançada, o drone de asa fixas, como um Fúria, tem um papel vital em missões de reconhecimento a longa distância, ataques profundos no território russo, com alcance de até 50 km. Esses drones são usados para localizar alvos para as armas de longo alcance, como o sistema HIMARS. O A1 CM Fúria, por exemplo, tem uma envergadura de 7 pés e pode transmitir dados em tempo real até 30 milhas de distância. Esses drones não apenas realizam missões de reconhecimento, mas também desempenham papéis cruciais na localização de instalações estratégicas de armas de longo alcance. Com um custo de cerca de 70 mil dólares, eles são ferramentas valiosas para a precisão e eficácia dos ataques ucranianos. Os bombardeiros pesados, conhecidos como Baba Yaga pelas tropas russas, fazem parte de um conjunto de drones temidos do campo de batalha. Com mais de 2 mil unidades adquiridas em 2024, esses drones maiores voam à noite em baixa altitude para evitar defesa aérea e lançar bombas com alta precisão. O modelo S-620 Kazan, por exemplo, pode transportar até 20 kg de armamento e alcance de até 8 milhas. Além disso, a Ucrânia também tem utilizado drones híbridos com uma categoria de helicópteros reutilizáveis que desempenham funções tanto de bombardeiros quanto de transportadores de suprimentos. Esses drones são usados em missões táticas de bombardeiro e também como naves mães para retransmissão de sinais, ampliando ainda mais a eficácia das operações no terreno. Por fim, os drones de ataque de longo alcance, como o Lyuti, são uma resposta direta aos drones Shahed russos projetados pelo Irã. Com mais de 6 mil desses drones adquiridos, a Ucrânia tem sido capaz de atingir alvos estratégicos centenas de quilômetros de distância, como bases aéreas e instalações de petrolíferas russos. O Lyuti
Com um alcance superior a 600 milhas de capacidade de carga de mais de 100 libras de explosivos, é um exemplo claro de capacidade crescente ao ponto de realizar ataques profundos com um custo de cerca de 200 mil por unidade.